Uma técnica que tem chamado a atenção e tem mostrado cada vez potenciais impressionantes de correção é quando a gente consegue essas técnicas de vias anteriores da coluna. Você vai para uma via lateral, você vem um acesso aqui do lado, ou até cirurgias de via anterior, um ALIF 5.1, né, são os ALIF 5.1. Uma cirurgia que você vai aqui pela barriga, você tem um acesso na coluna e consegue colocar um queijo, um espaçador com grande potencial de correção e aumento e melhora do equilíbrio sagital do paciente, né? Essas terminações parecem meio complicadas, até você explicar para o paciente isso na hora ali demanda muito tempo, tem que ficar com muita calma, né, doutor? Como é que você vai acessar minha coluna vindo aqui pela barriga? No começo, provavelmente assusta, né? Mas isso é tudo feito com segurança, com um cirurgião de acesso, um cirurgião vascular, que entra junto com a gente na sala cirúrgica para garantir a segurança, propõe um bom afastamento e você tem acesso à coluna ali na sua mão, você consegue grandes correções com cirurgias com uma incisão pequena e uma reabilitação muito boa. Então, essas técnicas de vias laterais, vias anteriores, que você tem uma grande correção do equilíbrio sagital do paciente, aquela coluna que estava caindo, você consegue reequilibrar ela. O quanto isso melhora da dor dele, o quanto isso economiza no andar dele, o tal do o cone de economia do você, né? O quanto o paciente desequilibrado, quanto isso demanda do esqueleto dele, da musculatura dele, quanto isso cansa, quanto isso causa dor. Você melhorando esse equilíbrio, quanto melhora do equilíbrio dele, da economia. Então, essas técnicas têm chamado cada vez mais atenção, né? Grandes correções com segmentos cada vez menores e vias cada vez mais econômicas, com pós-operatório cada vez melhor. São cirurgias complexas, precisam de uma boa indicação, precisa de um tempo de consultório, você precisa conhecer o paciente, ver qual é a demanda, mas quando bem indicado, bem proposto e bem executado, a melhora do paciente é impressionante. Então, essas são técnicas que têm me chamado cada vez mais atenção. Não, eu acho que de técnicas realmente atuais assim da coluna, essa que o Felipão falou, né, das deformidades, né, deformidades do adulto, essas vias laterais, vias anteriores, né, técnicas novas de artrodese, novas nem tanto, né, mas que vem se desenvolvendo cada vez mais. Realmente é impressionante, né, a capacidade de correção. E as técnicas, né, endoscópicas, né? Hoje agora a biportal chegando bastante, né? Vindo aí talvez com força. As técnicas endoscópicas são técnicas também que me chamam muita atenção, né? Com uma incisão muito pequena, com uma capacidade de visualização, né? Numa tela 4D, né? A gente não tem mais aquele negócio de ver com uma lupa ou um microscópio, né? A imagem é boa, só que, pô, você vê numa tela de 50 polegadas, né? Numa tecnologia 4D, não tem igual, né? E a liberdade que você tem com a câmera, né? Dentro do canal, né? Podendo ir para proximal, para distal, enfim. Essas técnicas endoscópicas realmente têm me chamado muita atenção também por tudo isso, né? Por diminuir o tempo de reabilitação, por a gente conseguir fazer uma descompressão amplamente igual a gente fazer uma cirurgia aberta, né? E com a reabilitação do paciente muito rápida, sem dúvida nenhuma, hoje a gente consegue tratar praticamente todas as compressões, né? As descompressões de canal por técnica endoscópica, né? Cervical, lombar, torácica. Obviamente que as indicações de artrodese vão continuar tendo indicações de artrodese, né? Tem casos que a gente não vai conseguir fazer a cirurgia endoscópica e aí a gente vai partir para uma técnica minimamente invasiva. Então, assim, realmente evoluiu muito, né? A cirurgia de coluna cabe a nós, né? Saber usar cada uma dessas armas que a gente tem, qual que é o paciente eletivo para cada técnica dessa e usar sempre a técnica mais minimamente possível para aquele paciente. Nem sempre a técnica endoscópica, que é a técnica minimamente invasiva, é a adequada para aquele paciente. A técnica que tem me chamado mais atenção, eu acho que é interessante complementar o que o William falou, eu acho que a gente, com uma boa formação que todos nós aqui temos, é o quanto a gente tem de recurso para utilizar na coluna. Então, você olha aquela patologia, você tem várias propostas para resolver. Então, um procedimento que chama atenção é
eu acho que isso é muito interessante da nossa área, né? O quanto recurso a gente tem para resolver, desde amplas até minimamente, né? A endoscópica é uma técnica chamada muita atenção, porque ela é uma grande evolução do que veio ocorrendo. As descompressões antes eram abertas, aí foram diminuindo, viraram tubulares, e hoje tem a endoscópica, que é o menor tubo que você pode utilizar. Então, o objetivo é a descompressão. E a técnica tem evoluído cada vez mais, tem a biportal, que permite uma gama maior de recursos. Então, mas isso é o que me chama a atenção na área, na cirurgia da coluna que a gente escolheu, é o arsenal que a gente tem. Cada vez mais, nossa formação cada vez mais completa, que a gente continua buscando estudos, continua viajando atrás de novas técnicas, acompanhando cirurgiões mais experientes que estão desbravando outras novas técnicas com bons resultados. Então, quanto de arsenal a gente tem na nossa mão para resolver, não cirúrgico e cirúrgico. Isso aqui me chama bastante atenção na nossa área. Em relação às técnicas, né? O interessante também na cirurgia de coluna é que às vezes a mesma doença a gente tem a disponibilidade de tratar de diferentes formas, né? Como você comentou, com diferentes acessos, de cirurgias diferentes. Então, isso também é um pouco difícil, acho que no consultório médico, porque às vezes o paciente, com tanto de informação que a gente tem, ele já vem com uma técnica na cabeça, que eu li na internet, que eu vi no Google, uma técnica específica, e às vezes você, pela experiência clínica, você sabe que não é a melhor, a mais indicada, e isso às vezes dá um pouco de dificuldade de a gente conseguir explicar o porquê do que você tá indicando, o que você quer fazer, e não é o que ele viu na internet, né? Então, eu acho que as técnicas melhoraram muito, que nem o Felipe e o William comentaram. Antes eram cirurgias muito maiores para resolver problemas pequenos, e hoje, cada vez mais, a gente consegue, com cirurgias muito pouco invasivas, resolver problemas grandes até. Então, acho que isso que a gente tem visto de evolução na nossa geração, acho que no começo da minha formação eu acabei vendo essas cirurgias mais antigas, com descompressões maiores, acessos maiores, com pós-operatórios mais demorados, mais difíceis, com mais dor. Então, a gente tem visto essa evolução das técnicas cirúrgicas, né? Tanto das cirurgias lombares quanto das cirurgias cervicais. Então, eu acho que a gente tem dificuldade, e com tanta informação que tem, a gente tem, às vezes, dificuldade de tentar alinhar o que é o melhor para o paciente, porque às vezes ele vem com a demanda já do que ele leu, ou que um amigo fez a cirurgia e achou que a cirurgia foi muito boa. E às vezes não é a mesma... Apesar de às vezes ser a mesma doença, a gente não consegue tratar do mesmo jeito, né? Então, acho que isso é importante também, que a gente vê no dia a dia, de falar com os pacientes, entender... fazer ele entender o porquê das diferenças de técnicas, né? Sim, não, e relacionado a isso também a gente tem que... São muitas técnicas surgindo, e aí você tem que ter o crivo, né? E aí a importância de você se atualizar sempre, ir viajar, acompanhar um cirurgião fora, e congressos, porque muitas dessas técnicas, daqui a 10 anos, a gente não vai estar fazendo mais. Né? Foi assim com o espaçador interespinhoso, foi assim com fixação dinâmica, foi assim com um monte de técnicas que surgiram, né? E que surgiram, na verdade, como essas mil maravilhas, como cálice sagrado, e que depois se mostrou ineficaz. Né? E hoje são, né, praticamente, espero que ninguém use mais. Mas, então, a importância de a gente estar o tempo inteiro, né, essas que a gente comentou aqui, né, a cirurgia endoscópica, as vias laterais, vias anteriores, realmente são, acho que já técnicas consagradas que não vão entrar em desuso, porque, de fato, já se mostrou-se o benefício disso. Né? Mas, né, novas técnicas virão, novos dispositivos virão, e a gente sempre tem que olhar, né, com muita crítica mesmo, né, para se realmente identificar essas novas técnicas, né, que são boas, e de novas técnicas que vão acabar sendo caídas em desuso. Não, exato. A gente tem a evolução dessas técnicas. É muito curioso ver que muitas das evoluções de vez em quando, a via de acesso. Né? A evolução da descompressão tubular endoscópica que a gente veio falando. O objetivo principal é o mesmo, descomprimir, liberar o nervo. E o jeito que você está fazendo. Então, tem muitas técnicas que estão melhorando hoje em dia pela via de acesso, materiais mais delicados, mas que internamente o princípio é o mesmo. Artrodesar, descomprimir, gerar estabilidade, você melhora os instrumentais. Então, é isso que é o
melhor, o improve da técnica, a melhora dela. E vai muito de encontro com o que a gente falou, né? Os pacientes hoje em dia cada vez mais idosos e mais ativos. E cada vez mais estudos saindo de fragilidade do paciente. E técnicas minimamente invasivas, o quanto isso melhora quando o paciente tem mais fragilidade. Então, o paciente mais idoso, com a musculatura mais debilitada, quanto essas técnicas minimamente invasivas são bem indicadas para esse paciente. Porque o pós-operatório é melhor, você agride a menos a musculatura. Então, como uma coisa vai de encontro à outra, nos pacientes selecionados, nos casos que estamos conversando, os casos certos. Então, é isso que mostra dessa evolução do procedimento. Né? Qual é o procedimento que mais encanta? É essa evolução que vem ocorrendo e quando bem indicada. Né? Cabe realmente ao profissional escolher bem, explicar bem para o paciente chega muitas vezes no consultório já com uma técnica na cabeça, porque o meu vizinho fez aqui a cirurgia, falou que foi ótimo. Falei, calma, deixa eu ver se o seu caso é para isso, e se o seu caso tem indicação cirúrgica, pode ser que não tenha. Então, essa conversa profissional, mostrando a ampla gama de conhecimentos, correndo atrás, em congresso, você filtrar e você alinhar ali no consultório, essa é uma parte extremamente importante.